Boa tarde aos acadêmicos e acadêmicas do curso de matemática da Unifap. Estamos na data de hoje, 17 de setembro, retornando às nossas reuniões online de orientação do estágio supervisionado 2. Quem vos fala no momento é a professora Eliane Leal Vasques, que atualmente faz parte da equipe de orientadores do estágio do curso. Para esse nosso encontro, nós temos duas pautas para tratar. A primeira refere-se às atividades assíncronas que estão postadas no SIGA e que na data de hoje eu fiz a atualização. E aí eu gostaria de abrir a tela do SIGLA, justamente para que todos fiquem cientes quais são essas atividades assíncronas, que eu já tinha algumas postado antes, e hoje eu fiz uma atualização lá no material do estágio 2, né? Lembrando que o estágio, ele formalmente, ele é uma atividade acadêmica do curso, e não uma disciplina. Então, por isso que nós não temos o cumprimento de carga horária fixa toda semana, com a minha participação no caso, já que a minha carga horária ela é apenas de 30 horas no estágio 2. Então, para vocês poderem acompanhar o que eu quero destacar, eu vou compartilhar a tela do SIGA agora, para que vocês possam visualizar o que nós temos de novo lá no SIGA. Está aparecendo a tela para vocês? Sim. Beleza. Então, essa aqui é a nossa turma virtual do estágio 2, né? Para quem ainda não acessou, acesse, porque lá estão postados as atividades assíncronas, textos que eu coloco para sugestão para que vocês leiam, para se preparar para fazer o planejamento de aula, projeto de regência, e também as atividades, né? Ainda em julho, eu havia postado uma primeira tarefa online. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, atualizou. Essa aqui de amarelo. Então, vocês têm uma atividade postada no dia 31 de julho, que é a primeira tarefa online de vocês, tá? Essa carga horária de julho, como eu estava formalmente de férias do Unifap, qual foi a estratégia que eu adotei e deixei aqui no SIGA? Foi que ter solicitado para vocês que vocês já elaborassem o projeto de regência, porque cada estágio que vocês têm que cumprir a carga horária, o acadêmico tem que fazer o seu projeto de regência, né? E o projeto de regência, ele é um planejamento mais amplo sobre como cada estagiário deseja e gostaria de executar a carga horária dele relacionada em relação ao ensino na escola campo. Então, hoje eu prorroguei essa data de postagem para quem ainda não entregou. Eu já acessei aqui, somente 6 acadêmicos postaram já a primeira versão, tá? E eu vou estar dando feedback, resposta na própria tarefa online. Vou comentar se já está bacana, se já foi aceito por mim,
ou se eu vou dar alguma sugestão ainda para melhorar para quem já entregou. Então, essa é uma atividade. Uma segunda atividade também é essa referente à data de 3 de setembro, que também é atividade assíncrona, né? Eu postei hoje, eu abri hoje essa atividade, porque alguns acadêmicos estavam falando comigo no WhatsApp, falando sobre essa questão do planejamento de aula, né? E aí eu achei que já era o momento de abrir essa tarefa e deixar claro para vocês a quantidade de planos que vocês terão que fazer. Tá? Sim, a gente tem um aqui, meu Deus. É hora de ligar. Então, veja bem, considerando a dúvida que o Igor me trouxe pelo PV hoje, e até o Tarcísio também conversando comigo, eu gostaria de deixar esclarecido para vocês que o cumprimento da carga horária de vocês de ensino vinculado à escola, vocês devem cumprir uma carga horária de 20 horas, tá? Conforme o nosso ofício circular, que está aqui no SIGA. Já está detalhado lá a carga horária de todas as atividades. E a parte do ensino é 20 horas. Então, geralmente, o professor de matemática, na educação básica, a carga horária dele por semana é 5 horas, não é mesmo? Já perceberam isso? Já que fizeram o estágio 1? Sim ou não? Sim. Geralmente é 5 horas, né? Então, beleza, vamos partir desse princípio, tá? Então, para que vocês possam cumprir 20 horas, vocês vão ter que cumprir 4 semanas na escola. Isto quer dizer, em termos práticos, que tu vai ter que ir lá mesmo e passar 4 semanas direto na escola. Bem, isso daí você vai verificar com a professora da escola, a professora Daniela, né? Mas, para efeito de contagem da carga horária maior, é isso. Então, vocês vão precisar elaborar 4 planos de aula, um plano de aula para cada semana. O que eu sugiro para vocês? Primeira semana, vamos pegar como referência aqui, quem que já tem o conteúdo que a professora já falou na escola? Sou eu. Diga, então, o Alê, né? É anagramas, isso. Anagramas. Espera aí, deixa eu botar na tabela que depois eu vou colocar aqui, Alê. Professora, a senhora aceitar aí, que tem gente querendo entrar. Oi? Tem gente querendo entrar. Agora que apareceu aqui, o IA. Pronto, entrou. Então, vamos tomar como exemplo o Elê, né? O Alê, que a professora já conversou com ele e ela pediu que ele trabalhe conteúdos da unidade temática anagramas, né? Não é isso, Alê? Sim, professora. Só que aí, Alê, o que vai ser preciso? Como tu tem 4 semanas para fazer o teu planejamento, tu vais ter que fazer para cada semana, distribuir qual é o conteúdo dentro de anagrama que você vai trabalhar e trabalhar pelo menos uma atividade com eles. Então, por exemplo, vamos supor que formalmente a carga horária da professora Daniela, lá na Escola Estadual José do Patrocínio, vamos supor que terça e quinta. Então, o teu primeiro plano de aula, ele vai ser referente, aí tu vai ter que colocar a data lá, a data que você, mesmo que você vá só um dia na semana, mas o primeiro dia, a terça-feira e a quinta-feira. No primeiro dia, eu recomendo que vocês trabalhem o conteúdo mesmo, que vocês vão tratar em relação à unidade temática, né? Que é objeto do conhecimento, né?
segundo a PNCC agora, usando a terminologia de lá. E no segundo dia, vocês sempre poderiam estar fazendo uma atividade com eles, que poderia, inclusive, ser uma atividade interativa, considerando que provavelmente vocês não vão estar esses 2 dias na aula da professora. Então, vocês têm que pensar numa estratégia de garantir que vocês um dia se desloquem para a escola e o outro dia, caso a professora não libere para que vocês estejam mesmo presencialmente na sala dela, mas que vocês vão desenvolver atividades através do online com eles. Entendeu? Porque, veja bem, lembra que o nosso cronograma de atividades, além desses planos de aulas, vocês também têm que fazer as videoaulas, que faz parte do cronograma geral do estágio 2. Lembrando, né? Então, deixa eu até mostrar aqui mais para baixo. Então, era isso que eu queria destacar de orientação geral com relação a essa tarefa online número 2. Ela também hoje, eu abri hoje, na verdade, e a princípio eu deixei ela aqui até dia 30/9. Se até 30/9 vocês não conseguirem entregar, aí vocês me falam e eu reabro, tá? Professora, além da Não. gente ir na sala ministrar a aula de um conteúdo, a senhora ainda quer que a gente faça uma videoaula? É É preciso, Ale, isso? exatamente, porque nós estamos trabalhando agora no estágio supervisionado através do ensino híbrido. E o que é o ensino híbrido, em termos práticos, concretos? É uma aula que ela é ministrada, uma parte da carga horária ela é presencial e outra parte ela pode ser online ou remota. Ou seja, a parte do conteúdo, vocês vão para a escola. E a segunda parte, pelo planejamento que está aqui do ofício, nosso geral da comissão, é a produção dos vídeos. Porque nós vamos disponibilizar esses vídeos. Vou falar com a professora para ver como que a gente vai disponibilizar, mas vocês vão estar fazendo os vídeos, disponibilizar no Google Drive de vocês, e vocês vão compartilhar comigo os vídeos. E eu vou estar armazenando no canal do YouTube no formato não listado. Entendeu? Para vocês fazerem esses Entendi. vídeos, são vídeos pequenos, não é vídeo de no máximo de 25 a 30 minutos. Então, veja bem, imagina que tu vai para a escola falar de um assunto específico de anagramas. O Ale vai passar na sala de aula 2 horas, vamos supor. Vamos dizer que esse dia é 2 horas ou é 3 horas, não sei. Que vê o horário da Não, professora. professora, é só 50 minutos a aula dela. 50 minutos, tá, mas é só um dia, mas não é só de 50 minutos, mas quantas vezes na semana? São 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Mas isso só 2 vezes na semana não dá o total de aulas que ela tem de matemática, porque um professor não tem só 2 aulas na semana. É Essa por isso carga que eu estou horária lhe que ela está dizendo, falando para porque ela vocês, eles reduziram na escola o horário, então ficou muito curto para todo mundo. Então, eles não estão se aprofundando muito em conteúdo, eles passam só o básico, né, já seguido de atividade, justamente para o aluno não ter, porque até então eles já vão encerrar um bimestre. eu sei, só que a lei, para a gente, a carga horária de vocês é 120. Se vocês forem anotar na lista de frequência de vocês, que no dia, por exemplo, vamos supor que tu vai começar semana que vem, dia 21, e tu colocar aqui dia 21 de setembro, é só esses 50 minutos, tu arredonda para 1 hora, porque sempre aproxima, não anota 50 minutos, efeito de registro da aula. Vai para 1 hora isso, tá? E professora, aí no meu caso, Só um Ah, sim. instantinho, deixa eu terminar de Tá responder bom. pro Ale, que eu estou vendo que ele está com uma dúvida. Só um instantinho.
Então, veja bem, Ale, se vocês forem registrar na lista de frequência de vocês somente uma aula por semana, calcula aí para mim, Ale, qual é o dia que vocês vão terminar de cumprir a carga horária de 120 horas do estágio 2. Só ano que vem. Então, Ale, exatamente, meu caro. É por isso que vocês têm que anotar, fazer um planejamento de aula para a carga horária oficial do professor, considerando também a nossa carga horária que a gente tem do que é do estágio 2. Então, o planejamento dos planos de aulas que vocês vão fazer, cada plano de aula, ele vai ser para a semana e ele vai ser de 5 horas, tá bom? 2 horas é o que vai estar no planejamento para você ministrar a aula, que vai ser ministrada em 1 hora, porque vai ser corrida. E as outras 3 horas vai ser o quê? Você vai ter que elaborar uma atividade assíncrona, algo para eles fazerem. Porque senão vocês não. Vai chegar dezembro e vocês não vão acabar o estágio 2. E eu quero que vocês terminem isso até no máximo, estourando primeira semana de novembro. Vocês estão entendendo a problemática? Ah, sim, entendi agora. Esse que é o Era, nó, era com gente. isso que eu estava em dúvida. Tá, Igor, então, era essa a sua dúvida também, dúvida? Não, essa era a minha dúvida, porque ela estava dando uma aula por semana, né? No caso, que era pelo Google Meet. Aí, tipo, eu tô com o segundo ano, no caso, né? Era segunda e quinta. E na quinta-feira ela só passava uma atividade assíncrona, no caso, ela postava, disponibilizava no grupo para os alunos resolverem. Aí depois, na outra aula, eu tirava a dúvida, ou passava outro conteúdo, no caso. Pois é, mas na verdade, assim, na execução, Igor, hoje, é o Igor que está falando? Iago, professor. Ah, o Iago, desculpa, é o Iago. É porque, assim, como a gente está nessa coisa do ensino híbrido agora, os professores ainda não estão na escola cumprindo totalmente a carga horária dele, como se fosse no ensino presencial, que você está lá mesmo às 5 horas aproximada, né? Que é você ir 2 dias para uma turma, numa turma, por exemplo, um dia é duas aulas, na outra é 3, ou 2 e 2. Pelo menos quando eu estudei na educação básica era 5 horas, gente. Não sei se agora é 4, tá? Mas, para efeito de planejamento, a gente tem que botar a carga horária total, porque senão não fecha a carga horária de cumprimento de vocês. Tá? Mais alguém quer perguntar? A não ser que a gente trabalhe assim, professora. Vamos Diga. supor, acho que conversando com ela, ela deve deixar. Eu não sei como vai ser a forma avaliativa dela com os alunos, né? Isso ainda não perguntei para ela. Aliás, eu Certo. perguntei, só que ela ainda não me respondeu. Poderíamos fazer assim, no caso, num dia de aula, são terça e quinta, né? Sim. Nessa semana você trabalharia o primeiro conteúdo numa aula e no outro faria uma aula de exercício. Esse exercício é relevante ao conteúdo que você levou no dia anterior. Aí Sim. daria para completar, né? Mas é assim que eu estou pensando. É sempre um dia é teórico e o outro dia é aplicação. É você Isso, aí exercitar. ficaria até bom se usar a criatividade, levar um jogo que fica mais interativo, onde todos interajam, né? Permite para bater foto, essas coisas. Exatamente. No segundo dia de cada semana, não pode ser querer resolver um problema matemático, 2, 5, 7, sei lá quantos, copiando no quadro, pedindo para o aluno ir lá responder. Não, não quero que vocês trabalhem dessa maneira. Que vocês trabalhem usando outro tipo de recurso didático, ou até tecnológico. Porque, por exemplo, como vocês vão ter que fazer os vídeos para completar a carga horária do estágio 2, não daria para um segundo dia vocês até exibir os vídeos que vocês produziram para eles e depois fazer a atividade? Porque o vídeo usaria tipo para fazer uma revisão do que você falou no dia anterior. Pois é, mas um vídeo não muito extenso, né? Tipo, de 10 minutos no máximo. É um vídeo pequeno, no máximo de 25 minutos. Ah, sim, sim. Entendeu? De 15 a 25 minutos. É tipo assim um resumo do que aconteceu na aula anterior.
para não ficar muito extenso também, né? E isso não Pode pode ser levar muito extenso, porque tempo da senão aula. fica cansativo, entendeu? Mais de 15 a 20 minutos, você faz uma revisão, fala brevemente sobre o que você falou, o conceito que você tratou, a fórmula, o que foi, propriedade, e faz mais um exemplo para ele lembrar. Tá? Seguindo. Ok. Vocês olhando aqui na tela do SIC, que eu estou, olha, vocês estão vendo que logo aqui no dia 4/9, 10/9, 11/9, não, desculpa, 4/9, 10/9, está a produção de videoaula, tá vendo? Então, essa produção de videoaulas é referente ao primeiro dia de cada semana, que é a parte teórica. Um pequeno vídeo para vocês produzirem para cada semana de 15 a 25 minutos, desculpa. Isso é atividade assíncrona. Aí vai ter a regência, que é vocês cumprirem na escola. Eu deixei aqui, ó, vocês observarem, tem essas datas. Para efeito de execução, quando vocês forem preencher a frequência de vocês, que vai precisar da assinatura da professora, essas datas aqui da regência em matemática, vocês vão anotar lá a data real que vocês executaram. Se o Alê, por exemplo, começou a aula dele no dia 21 de setembro, então ele vai anotar 21 de setembro na frequência dele. Vamos supor, quantas horas o Alê vai colocar? 2. Ele ficou na escola 1, mas ele vai anotar 2. E vai anotar, por exemplo, na mesma semana, dia 23. Dia 23, o que o Alê vai fazer? Vai fazer a revisão breve lá com os alunos, que seria através da videoaula, e vai fazer as atividades que ele elaborou. 3 aulas. Cada semana é 5. Né? Que vai dar 20. Beleza. Aqui no Siga Ainda, hoje, eu fiz essa postagem. Exemplo de um relatório do estágio supervisionado 1 para orientar a sua elaboração. Tá bom? Aqui é o modelo, eu coloquei, esse daqui foi o que a Ludmila fez agora no estágio 1, para vocês considerarem como referência. Tanto os tópicos que deve ter no relatório, a forma como você deve organizar a fonte embaixo de uma fotografia, o que você deve escrever em cima de cada imagem do relatório você tem que fazer a referência, que é organizado por figuras, né, e dá um título para aquela imagem. Então, nesse relatório é importante, ele não é apenas um texto, mas um texto também que deve ter fotografias, para comprovar que você cumpriu mesmo as atividades, print das videoaulas, veja o relatório da Ludmila, que vai ficar bem claro o que é isso, e seus links no YouTube. Esses links do YouTube é porque vocês vão disponibilizar os vídeos para mim, pelo Google Drive, e eu vou colocar no YouTube, mas não vai ficar público. Vai ficar só para a gente, tá? Vou botar no formato não listado. E também toda a documentação que deve vir anexo a esse relatório. Um relatório bem feito e bem organizado do estágio, ele dá, em média, no mínimo, umas 50 páginas. Os alunos que têm feito comigo estágio e fizeram um bom relatório, o relatório deles deu mais do que isso. E bem mais. Né? Então, se ele for bem feito, tá? Vocês depois vejam o da Ludmila, porque ficou muito bom esse. Beleza. Aí, o que mais hoje eu postei aqui, gente? Eu abri mais esse último aqui, ó.
8/10. Uma BINE aqui, avaliação final. Eu abri hoje e deixei até dia 9 de outubro. Para que essa BINE? Para que vocês postem o relatório de vocês já corrigido. Tá? Já corrigido significa o quê? Que você tem uma primeira versão, né? E vai chegar um dado momento aqui na carga horária que vocês vão me mostrar, a gente pode... eu leio, geralmente eu leio, vejo que é um relatório que está precisando ainda corrigir muita coisa, eu falo para o estagiário e aí eu dou tempo para ele fazer as correções. Quem for me orientando sabe que eu trabalho dessa maneira. Então, é aqui que vocês deverão postar. Se chegar até essa data de 8/10 e vocês não tiverem terminado, o relatório não estiver pronto, se o SIGA deixar eu prorrogar essa data aqui, eu prorrogo. Tá? Porque, às vezes, o SIGA não deixa, né? Até uma data ele não deixa mais o professor incluir mais nenhuma informação. E se isso ocorrer, como que vai ser a entrega? Vai ser vocês enviarem para o meu e-mail institucional, elianevasquez@unifap.br, tá bom? E lá fica também formalmente que vocês me entregaram e eu vou, posteriormente, fazer o parecer de vocês. Meu Deus, todo perturbando. Beleza, gente. Então, eram esses 4 pontos que eu queria destacar aqui da tela do SIGA. Eu já falei. Vou deixar de compartilhar isso agora. Vamos para aquela minha folhinha aqui que eu tinha aberto ainda há pouco. E nesse segundo momento agora da reunião, é para que a gente converse sobre o segundo momento. Só eu colocar aqui. Tinha tarde de uma interrogação aqui. Não sei o que está acontecendo com o meu teclado, que eu não acho interrogação nele. Vê se não tá no W. No W? É. Não, é porque esse meu teclado, ele é um teclado que ele é em português e em hebraico. E aí, Olha, muito chique. e aí é diferente, entendeu? O local onde fica a questão da parte de pontuação, e aqui ele não aparece no desenhinho. E aí estou perdida, mas tudo bem. Ah, você tem que mudar nas configurações de teclado. Tá aqui, né? Toda vez que eu quero uma interrogação, sabe o que eu faço, gente? Eu vou no Google e pego uma e colo. Tem um teclado virtual, professora. Não tem no seu computador? Teclado virtual? Não tenho. Só tenta pesquisar lá no negócio do Windows lá, teclado. De vez em quando eu tenho. Ah, tá. Aqui no localizar? Isso. Peraí. É bom que já apareceu foi uma interrogação aqui dentro. Tá vendo aí, Igor? Não é Iago. isso aí que eu tava falando. Não tem na barra Windows, quando a senhora clica lá, não aparece negócio para pesquisar aplicativos. De vez em quando, alguns computadores têm o teclado virtual próprio. Não, acho que no meu não tem isso. Eu cliquei aqui nesse óculosinho, olha. Aqui no Word, aqui no cantinho, tá vendo? Dá para pesquisar, Sim. professor. É apertar no Windows, a teclinha do Aperta o teclado. Windows. Ah, tá falando na próprio teclado?
É, Isso. na janela. É tipo É. uma janelinha, o Windows. Agora foi, que eu não sei qual é o teclado, gente. Aí Não tem. Eu não sei qual é esse teclado, essa tecla que estão falando, mas tudo bem, não tem problema. Tá tranquilo. Bora A seguir em gente já frente. sabe que tem uma interrogação. Tá aqui, já coloquei ela aqui, tom de enorme. Então, veja bem, nesse segundo momento agora da nossa reunião, eu gostaria justamente que vocês apresentassem as dúvidas de vocês, no que vocês estão precisando de ajuda da minha parte, e também que vocês falassem, até para eu preencher essa tabelinha aqui, qual é o tema mais amplo, né, que a professora recomendou para vocês, e se dentro desse tema amplo, o que vocês já escolheram que vai ser, de fato, os dois temas que vocês vão estar tratando na parte da Eu, regência da aula. eu vou falar sobre anagramas, né? Porque ela começou com análise combinatória. Aí ela pediu para mim escolher um conteúdo dentro de análise combinatória. Aí como ela já está quase terminando e eu deixei para ela deixar esse tema aí por último, aí eu perguntei qual seria o próximo conteúdo, né? Ela disse que seria matrizes. Aí eu disse, legal, então eu vou dar a iniciação de matrizes e o restante a senhora continua. Ela, beleza. Eu vou falar sobre matrizes. Tá, tu vai falar especificamente matriz, mas dentro de matriz, Ale, o quê? Para te organizar, A imagina formação, eu vou que falar tem sobre a formação, sobre a IJ, que tem aquela regrinha, não tem aquela regrinha de AIJ, para poder achar, identificar que coluna e linha. Então tá, então eu vou deixar assim, só anagramas, dois pontos, matrizes. Aí no teu plano de aula tu vai ter que detalhar, tá, Ale? Isso. Eu já Porque dentro de detalhei, eu matrizes fiz tem um aqui o plano de número, aula, eu já detalhei tem um sobre o que eu número vou aí. dizer. Já coloquei exemplos, já coloquei figuras explicando do que eu vou falar, dentro do meu plano de aula. Tá. O Guilherme agora, por favor. Acho que ele não tá na chamada, não, professor. Ele caiu? O Nem sei se ele Israel, tá. caiu também? Eu já mandou avisar que ele tá sem internet. Oh. Ludmila, então. Aí eu vou falar sobre números complexos. No caso, eu e a Joyce. Números complexos é o teu tema amplo, né? Aí dentro tem, Dentro dele, tem adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas eu e a Joyce ainda não dividimos qual que a gente vai colocar. as operações básicas. Tá, Ludmila e Joyce. Sabe qual é o sobrenome da Joyce? Lima. Lima. Tá. Aqui, Joyce. Tarcísio está por aí ou caiu também? Ele tinha caído, não sei se voltou. Tem que colocar o Iago, professora, antes do Israel. Vou incluir bem. É eu e o Aliás, Darley. antes do Guilherme, né? É eu Já e o tem o Darley. Darley, é? É isso, eu e ele. Era ninguém quis fazer comigo, eu tô sozinho. O Helder. Não é o Tá. Egídio? Não, E não é assim, ele. O Darley. Iago, qual é o sobrenome, Iago? Pacheco. Pacheco, tá. Tá, você já falou com a Daniela? Qual é o Eu seu tema falei com maior? ela. Eu falei com ela, só que ainda não definimos aí o Darley. A gente se perguntou para ela, só que ela tava se organizando ainda. Ah, você e o Darley, é? Isso, porque alguns alunos já pegaram, né, com ela algum tema, Ludmila, Alessandro, né? Não sei, Você sabe qual é não o sei o sobrenome resto. do Darley? Darley? Souza. Souza. Tá. É pena.
É Pena, o último nome dele é Pena. Mas é Souza também. É Darley Souza Pena. Dá pra combinar Ai, aí. foi parente, Ludmila. Né? Eita, pelo Tadinho, É meu. por isso, é por isso que ela só gosta do Silva, professor. Mas é bem capaz que eu escolha a matriz mesmo, professora, pra trabalhar. Que é que ela vai iniciar agora, né? Mas me diz uma coisa, todos vocês estão na mesma turma da professora? Eu tô no na segundo turma ano. 221. Eu tô na 222. Ah, bora botar a turma também, então, gente. É porque ela tem 4 turmas de segundo ano, se eu não estou enganado. Ah, turma, tudo bem. Aí, no caso, ela reúne todos os segundo ano para fazer uma aula só Isso. no Meet. Aí é o mesmo. Tá. Iago, qual é a tua turma? 222. Tá. Ludmila, sabe qual é a turma, Ludmila? 331. E a Bita é a 332. Gara, Quem terceiro que é ano, pegou? terceiro dois? Tarcísio. Tarcísio, tá. Tarcísio caiu também? Caiu. Não, voltou. Voltou. Voltou agora. 332 o meu. Tá. Tarcísio, qual é o teu tema maior da tua aula? Não, ela falou que é função exponencial que ela vai trabalhar essa semana e geometria analítica. Ela não me deu tema ainda. Tá, mas esse é o tema maior, e dentro dele tu que vai escolher o assunto. Eu já te disse já. Qual é o primeiro? É função logarítmica e geometria analítica. Então, tá, tu já tem dois. Função. E a outra geometria? Analítica, geometria analítica. Tá, só um instantinho. Quatorze. De analítica. Vocês sabem qual é a turma que o Braga está vinculado? Eu não gosto dessa rede. Naquela, por favor, para de ficar falando, que eu estou gravando aqui. Aí tem o Egídio também, né? Pergunta qual é? Oi? O Não Egídio é, não. Sim. É assim, Assume. porque é o que sobrou. Tem que assumir ela. Nossa, ele deve estar na mesma turma, mas não vamos compartilhar o mesmo assunto. Que mal, Ale. Sou mal, de mochila já basta. Que mochila é essa, já? Ele comprou uma nova esse dia. Ai, sei. Então, tá aqui. Aqui já está mais ou menos o que vocês conversaram com a professora, né? Quem mais quer fazer uma pergunta? Acho que era a Joyce, mas eu vou fazer pergunta por ela. Ela nem tá, né? Tudo bem, mas diga lá. É que é sobre o plano de regência. A senhora deu uma atividade no Cigarra, né? Para a gente enviar um projeto de regência, né? Certo. A gente não enviou? Aí a Tá, pergunta é: mas hoje eu prorroguei. pois é, a gente ainda precisa enviar esse plano de regência, né?
Precisa, porque o projeto de regência e mais os 4 planos de aula vão corresponder à avaliação parcial de vocês no estágio 2. Se vocês não entregarem, vocês ficam sem nota. Se vocês Qual é a ficarem data sem que tá, nota professora? na P1, vocês vão ficar reprovados. Qual é a data da entrega? Está prorrogado lá as 2 atividades, que é o projeto de regência e os 4 planos de aula, para entregar até dia 29 de setembro, Nossa. para fazer a postagem. Pois é. Aí, sobre esse projeto de regência, a nossa pergunta é se a senhora deixa fazer em dupla, porque a professora ela tá cheia de, tá com pouco horário, na verdade, para estudar. Aí a gente queria tipo aplicar, se a gente precisa aplicar o projeto. Tá, fazer o planejamento para entregar, vocês podem fazer em dupla. Mas o relatório, vocês lembram, cada um faz o seu. Mas, tipo assim, a gente vai colocar no relatório que a gente fez o projeto de regência juntas. Mas cada um escreve o relatório e faz como que aconteceu, entendeu? Não, a execução, cada um vai ser individual. Tudo bem. Mas essa dúvida tem que ver aqui no ofício agora. O que o ofício dizia? Se estava excepcionalmente permitindo ser em dupla, em casos excepcionais. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, outra coisa que eu esqueci de falar. Nessa tabelinha que a gente estava montando, o período, a lei, por exemplo, tu vai começar a executar essas tuas aulas a partir de quando? Terça-feira, né? Sim. Então, por exemplo, aqui na tabela, isso aqui é importante porque vocês vão anotar no setembro. Setembro, por exemplo, vou colocar como exemplo só o do Ale aqui e depois cada um vai programar o seu, tá? Por exemplo, se ele vai começar dia 21, então 21 e 23, para ele poder preencher na frequência lá, para cumprir aquela carga horária lá. Vou colocar até menor aqui, abreviado, muito grande. Vinte e um, 23, 28 e 30. De 8h30, outubro ali. 5 e 7. Já vai, Ale, dar carga horária aqui ou não? Não, ainda não. Misericórdia. Mas a gente precisa aplicar o projeto de regência. Oi? Mas a gente vai precisar aplicar o projeto de regência? Sim. Por isso você fez o projeto de regência, para você aplicar ele numa carga horária de 20 horas. Isso que é Não, mas a as 20 experiência horas de são ensino no estágio. as aulas, não são? De aula, e tal. Como, Ludmila? Eu não entendi agora, professora. Porque, olha, a atividade diz para entregar um projeto de regência, né? Certo. Aí eu e a Joyce vamos fazer em dupla. Só que é só para organizar. É o que, Ludmila? Não precisa aplicar? Precisa, Ludmila. A aplicação do teu projeto, do que tu planejou no projeto de regência, deve ser executado durante 4 semanas, para poder dar carga horária de 20 horas. Ah, o projeto de regência não é uma atividade separada, então é o que a gente vai fazer na escola.
é a preparação para você ir para a escola. E anexo Tá. ao projeto de regência tem que vir os 4 planos de aula. Entendi. Eu estava confundindo com outro. Eu pensei que a gente tinha que fazer um projeto e aplicar na sala, tipo, trabalhar com jogo, sei lá. Tu vais aplicar o que você idealizou no seu projeto de regência, mas através das aulas que você vai ministrar presencial, ou apoio que tu vai dar para a professora online, o presencial, se ela te pedir. Para efeito de vocês poderem concluir essa carga horária, tem que aparecer as datas reais na frequência de vocês, que vocês cumpriram as 20 horas. O que vocês colocaram que vocês vão fazer nas 4 semanas no plano de aula é porque vocês querem executar o que vocês disseram que queriam fazer no projeto de regência. Tá? Se lá no projeto de regência, por exemplo, inicialmente, que a Ludmila, vamos supor que a Ludmila já entregou, a Ludmila disse lá inicialmente que ela queria trabalhar com geometria espacial, mas agora a professora pediu para ela trabalhar com números complexos e operações básicas. Aí tu vai no teu projeto lá, Ludmila, e tu vai só mudar o tema do assunto. Mas a ideia geral, como tu querias executar, é o que tu vais fazer, porque foi a tua ideia. Então, o que você escreveu no projeto de regência, é por isso que vocês estão fazendo o plano de aula agora, porque o projeto de regência, gente, é o seguinte: comparando com o planejamento que um professor de matemática faz na escola, um professor de matemática, quando ele está lotado numa escola, a coordenadora pedagógica pede para ele fazer um planejamento anual dele. É um planejamento que ele faz. Ele vai fazer, tem um modelo lá do documento, e ele vai dizer tudinho que ele vai fazer no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Comparando esse planejamento geral da escola de um professor de matemática, equivaleria aqui no estágio 2 ao projeto de regência. Só que para um período específico, não é para o ano todo, é para um período limitado. Por exemplo, no caso do Alê, de 21 de setembro até 14 de outubro. Está acompanhando essa ideia, Alê? Estou sim. Sim, professor. Então, olha, para todos vocês, se vocês forem começar a executar a partir da semana que vem, precisa de 8 dias aí. 8 dias para fechar as 20 horas. Isso se vocês registrarem lá nessa frequência, 2 e 3. Mesmo que o primeiro dia da semana vai ser corrido, vai ser intensivo, porque ainda é na pós-pandemia, vocês não vão ficar as 2 horas na sala de aula, vocês vão ficar 1 hora, mas o planejamento de vocês é para 2 horas. Vocês podem até ficar 1 hora e deixar 1 hora, deixar 2 questões, um problema, desafio para ele fazer em casa. Deixa 1 hora de estudo extra. Mas por semana, cada carga horária é 5 horas. Então, eu estou destacando isso daqui, estou batendo nessa tecla aqui, desse período, dessa tabela aqui, porque se vocês forem olhar lá no SIGA, as datas que eu, orientadora de vocês, vou anotar na frequência, no diário online, não vai bater com as datas que vocês vão anotar na frequência de vocês. Por quê? Porque a parte do ensino depende dos dias que a professora tem aula na escola, que não são os mesmos dias que a professora Eliane está anotando as datas no diário dela. Que eu estou anotando dentro do período do ensino remoto que nós estamos. Está esclarecido isso? Sim, professora. Tá? Isso é importante. Inclusive, isso no estágio 1, nesses relatórios que vocês fizeram, eu observei, depois de ter feito o parecer, que vocês acabaram anotando no início de frequência de vocês, o mesmo que eu anotei no meu diário online, né? Mas nesse agora a gente vai fazer a coisa correta, tá? Que vocês anotarem as datas reais mesmo, de tudo que aconteceu. Porque, no meu caso, eu não tenho como anotar as datas reais, porque o SIGA não vai me deixar. Mas vocês podem, que vocês estão preenchendo
uma planilha no Word. Então, não tem impedimento nenhum de você não preencher o real, a menos que você não queira fazer. E não é o caso. Então, esclarecida essa coisa da planilha aqui, do período que cada um vai, essa data vai ser diferente, mas é a partir da segunda semana de setembro e vai até a metade de outubro, aproximadamente. Agora, aí, professora, tem que Diga. existir um consenso entre o estagiário e o professor que está lá, né? Porque ele tem, vamos dizer assim, conteúdos a fazer, né? O que ele planejou. E o que a gente está fazendo aqui, alguns temas aí, já é algo que já está bem mais atrás do que à frente. E acredito que ela não vai querer liberar, por exemplo, uma terça e uma quinta só pros estagiários darem aula, porque o Tá, conteúdo dela vai ficar atrasado. mas no Manda, outro segundo dia, o que vocês podem fazer? Eu acho que eu até coloquei isso aqui no meu, no Siga. Deixa eu tirar essa tela, que aqui eu já rascunhei isso que eu queria com vocês, até para eu saber o que vocês estão fazendo. Deixa eu mostrar aqui. Eu já tinha pensado, Alê, Porque nesse assim, o que eu ia problema, fazer porque com podia eles? acontecer isso, né? Porque olha assim, o que eu ia fazer com eles? Eu ia ministrar aula de anagramas, porque a gente sabe Tá. que uma hora passa rápido, né? E nesse conteúdo eu ia dar 2 ou 3 exemplos e passar um exercício de fixação, para que eles resolvessem, batessem a foto e mandassem para mim. E assim incluiria no meu relatório que eles realmente estavam fazendo e tinham entendido o conteúdo. Mas esse primeiro dia é presencial, né, Alê? Essa Sim, aula. presencial. Aí eles vão entregar posteriormente para ti essa atividade, é isso? Isso, eu estava pensando em fazer dessa forma. Porque aí tu deixa uma hora extra, porque como a carga horária é 2 horas, tu vai estar uma hora presencial e tu deixa uma hora para ser remota, que cada um vai enviar para ti assim que concluir. Sim, porque E é aí tu assim, a Daniela, ela não liberou a gente fazer o Meet para poder colocar no grupo. Ela quer fazer o Meet, colocar o endereço, né, o link, para que a gente fale daqui. A gente só envia o conteúdo para ela e fale. Assim que ia ser a aula antes de ser presencial. certo. Eu perguntei para ela se eu não podia enviar o link no grupo. Ela disse não, você manda o material para mim, eu abro aqui no meu computador e eu vou passando e você vai ministrando a sua aula. Assim que ela ia Entendi. fazer. Olha só, Lê, quando vocês forem preencher a frequência de vocês na planilha lá, do período da escola, vamos supor, a Lê começou dia 21 de setembro, certo? Aí está aqui, por exemplo, no meu, no diário, está no estágio de observação. Foi no estágio de observação. A regência está aqui. Regência está aqui. 1, 2, 3, 4 dias, está aqui. Por exemplo, regência em matemática. Esse regência em matemática significa que é você que está ensinando, né? Com Sim, o uso de recurso tecnológico ou outro. Porque não tem como, vai ter que usar tecnologia, porque está no híbrido, tem que usar tecnologia. Não tem como só usar quadro e pincel. As atividades não vão ser copiadas no quadro para o aluno. Vocês vão entregar isso de forma N- online para eles. não, ela faz um PDF e manda no grupo. Mas quem vai elaborar são vocês. Eu sei, Se a aula é de vocês, entendeu? Aí, para você elaborar, você vai elaborar onde? Não vai usar algum recurso tecnológico? sim, Entendeu? Por isso que eu já coloquei em todas aqui com o uso de recurso tecnológico. Aí, essa regência ela é agendada pelo professor da escola, é uma data. No segundo dia, o que a gente poderia acrescentar aqui, já que vocês não vão cumprir toda semana as 5 horas, a gente pode colocar aí apoio aos estudantes, ou criamos uma palavra, plantão de dúvidas para os estudantes,
para fechar a carga horária, porque vai ter uma carga horária que ela não vai ser presencial, ela vai ser que eles vão entregar depois para vocês o que vocês vão estar deixando para eles. Pois é, aí já é um ponto, porque a professora anterior, quando nós estávamos no ensino fundamental, né, do estágio 1, ela liberou totalmente, separou as equipes, né, para poder tirar dúvidas. Já a Daniela, não. Ela quer ser o centro de tudo. Ela tem ciúme que alguém entre para poder mudar a ideia do ensino dela. Tanto que ela não liberou para tirar dúvidas em grupo, e ficou até meio complicado, assim. Eu tentei entrar no PV dela, conversei e tudo, mas ela resistiu a essa parte aí. Porque eu disse, né, que a Marileide tinha deixado e tudo. Ela disse, mas eu não trabalho assim. Tá, eu vou conversar com ela no PV, porque, de qualquer forma, vocês vão ter que dar esse apoio para os alunos para completar a carga horária de vocês. Isso, porque Porque ficaria até bem mais, eu acho ficaria que bem o que está mais faltando a interessante. Daniela entender, Ale, a supervisora de vocês, da escola, é que no final, essas atividades todas que vocês estão realizando, vai gerar um documento que é a frequência do estágio 2. E essa frequência ela tem que ser assinada por ela e por mim. A carga horária que for referente à escola, a Daniela que vai ter que dizer, de fato, aconteceu, assino. Se ela não assinar, vocês não vão cumprir a carga horária. E para ela, Pois é. ela assinar, ela vai precisar, sim, liberar que vocês dêem esse apoio pedagógico para os alunos, para esclarecimento de dúvidas. Porque como vocês vão ficar só 1 hora na sala de aula, o segundo dia ela não está liberando, como é que vocês vão cumprir as 20 horas? Porque, olha aí, no meu caso, ela teve resistência. Pode perguntar para qualquer um aí. Mandou mensagem, ela não respondeu, perguntou, ela não se mobilizou. Porque eu vi esse caso dela, ela tem resistência do estagiário entrar para poder tirar alguma dúvida, até mesmo do que ela ensina ou que nós mesmos podemos ensinar. Entendi. Ela tem essa resistência. Tá bom, eu vou conversar com ela no reservado, tá? E dizer para ela que há necessidade de que ela permita que vocês também estejam com os alunos nesse outro momento, por conta da carga horária de vocês, que é grande, Isso, tá? Eu falo com ela, e aí eu falo tá no Telegram. ok. Diga, Joyce, pode falar. Professora, é assim. Tá no, Olá, Eu sou com a Daniela, eu um sou a pouco Joyce. atrás, eu estava um pouco ocupada, agora eu tinha ido em casa. O que que aconteceu? A gente conversou com ela, tipo, da gente, como a gente não tinha muita Vocês estão noção falando do alguma coisa, não tô ouvindo nada. pô, Peraí. mano. Aí a gente conversou quais seriam os próximos atividades, seriam números Aí a gente ficou de dar continuidade no assunto dela, né? Aí, para não atrapalhar ela e também não atrapalhar a gente ia pegar os materiais que ela está disponibilizando, tipo, porque ela está pegando as atividades de um livro e está dando para os alunos. Então, a gente vai pegar o mesmo livro, só que a gente vai escolher as atividades e disponibilizar para os alunos. Aí, essa sequência, que eu ainda não tinha conversado com ela, que o Ale está falando que ela está dando resistência, eu ainda não havia conversado com ela. Eu queria saber também, quando a senhora conversar com ela, a senhora avisar também. Sim, Para saber se esse tá certo. a resistência dela seria essa, em a gente tirar dúvidas, porque até então aí seria uma forma da gente se envolver com o aluno, né? Tá mais próximo ao aluno, saber qual é realmente a dúvida dele, se ele entendeu bem o assunto. Gente, só um instantinho, eu vou só pegar uma coisa que estão me pedindo aqui em casa. Eu já volto, só um instante. Pois é, Lud. Pois é, Ale. Essa tem sido a resistência dela, porque eu acredito que não seria nada demais a gente passar um conteúdo, né, e formar um grupo que nem a gente tinha do estágio anterior, para poder tirar dúvidas, né, interagir com os alunos, ver as atividades. Seria Aí, melhor também. pois é, nisso daí que eu perguntei para ela, eu falei para ela, ela disse, mas eu não trabalho assim.
isso que eu Foi, pensei tanto que que ela foi, falando. tanto que Gente, ela foi tão tanto, literal comigo e com a Joyce, por isso que eu achei não, estranho. tanto, Joyce, tanto que ela falou, quando eu pedi para me colocar no grupo, né, que alguns alunos ainda não tinham respondido o questionário, ela disse, não, você passa para mim, que eu vou repassar para eles. Eu vi resistência da parte dela, Ela não gosta nesse de estrelinha. sentido. Não, eu por isso também tá não falando. gosto dela, eu só tô para fazer mesmo o meu trabalho, que eu quero terminar esse estágio Brincadeira. 2. A Porque gente tá ela falando. sente ciúmes. Deixa eu falar, Praga. A Pô, gente tá cara, falando que, tipo, Fala, Ludmila, voltei. a gente tá conversando sobre a Daniela, né? Tipo, do método que a Ah, gente teve pra conseguir as matérias e tal. Aí o Ale tá falando que ele conversou com ela e para cumprir a nossa carga horária de 20 horas, a gente tinha que dar a aula e dar continuidade para os alunos online, entendeu? Que ela certo. apresentou resistência a isso, entendeu? Tipo, se a gente quiser, por exemplo, tirar dúvida dos alunos, é, ela não autorizou a gente a tirar dúvida. Se a gente quiser ver as atividades dele, ela não autorizou a gente ver as atividades. Nada disso ela autorizou. Tudo que é da parte da nota, essas coisas de correção, é com ela. Tipo, ela só autorizou a gente a dar aula. É isso que a gente está falando. Entendi. Só um instantinho que eu abrindo aqui Joyce, o ofício a de parte vocês de encaminhamento. né? Falou para mim. Eu vou ver se aqui no ofício tinha atividade de apoio ao professor e ao Tem, a estudante, senhora porque se falou que tiver no tinha. ofício, ela tem que ceder, entendeu? Não é porque ela não queira que vocês vejam como é que ela está trabalhando, se é ciúme que ela tem nos alunos, não sei o que é isso. Para mim, isso não faz sentido. Porque até então isso é Mas uma se o forma de ofício nós disser que tem apoio, avaliarmos. ela tem que liberar, porque se vocês já foram aceitos na escola, ela tem que apoiar vocês e não ficar dificultando nada. Porque até então nós temos, já que a gente está em um estágio, a gente também vai analisar esse conteúdo, né? E nesse sentido aí de como ela está ministrando a aula, de como os alunos estão recebendo. E se eles estão Ela precisa, entendendo. a lei, Pois é. na lista de frequência de vocês, tem lá 4 semanas que é de observação de aula. Como é que vocês vão observar a aula dela se vocês não vão estar dentro do grupo do WhatsApp? Se vocês não vão estar dentro do Google Meet quando ela está? Ela tem que liberar Pois todos os é. lugares que ela está com os alunos para vocês. Mas, professora, essa parte é porque ela não quer mais trabalhar. Ela explicou porque ela não quer trabalhar mais no grupo. Porque ela quer fazer com que os alunos vão, entendeu? Por exemplo, como eles voltaram e poucos alunos estão indo, então ela não interage no grupo, é uma forma desses alunos irem atrás da escola até para ser avaliados, né? Porque ela vai trabalhar assim agora. E essa parte de não ver a atividade tem que ver com ela, porque também a gente não pode chegar e assumir uma turma assim, né? Ela é professora, aí tem que ver. Se ela passa uma atividade, é correto que ela corrija as coisas, não a gente toma em frente de fazer isso. Aí, se fosse uma atividade aplicada pela gente, aí sim, né? Aí a responsabilidade é nossa, corrigir essas coisas. Aí tem que ver direitinho isso com ela. É a parte que a gente vai aplicar, entendeu? Que ela não quer, tipo, dar abertura para isso. A gente vai aplicar as turmas, só que ela não quer, tipo, que a gente, por exemplo, se a gente quiser avaliar os alunos no WhatsApp, a gente criar um grupo do WhatsApp para receber as dúvidas dele, ela não quer. Entendeu? Nós fala desse grupo em cima das atividades que a gente vai aplicar na sala, né? A gente vai aplicar nesse sentido. Não do que ela tá passando. Ah, tá, eu entendi que, tipo, que... Ah, tá. Mas ela falou isso mesmo? Sei lá, eu achei ela tão idiota. Acho que se conversar com ela... Ela falou, O Alessandro, né? Ela falou isso pra ti, Alessandro? Porque como me Ela falou, ela falou. super de boa. Ela conversou, tudo... Acho assim, que Não, a ela gente foi tem que uma pessoa sentar e super conversar educada com ela. comigo. Mas quando eu mostrei para ela como iria ser realmente o estágio, que tá tudo lá na lista de frequência, né? Aí foi que ela disse Isso. assim, porque só você chegou e os outros não. Eu disse, olha, eu não sei, eu estou fazendo a minha parte. Aí foi que ela disse assim, então, como nós vamos voltar presencial, você vai dar a sua aula.
Aí que eu tinha até conversado com a senhora, né, professora, que a senhora mandou escolher 2 temas, né, 2 conteúdos. Sim. Aí tanto que eu escolhi, aí eu disse assim, Daniela, mas eu vou precisar de pelo menos mais 2 aulas, que é para mim poder fazer resolução de exercício do conteúdo que eu vou dar. Aí ela disse assim, mas não teria como porque ia atrapalhar os conteúdos que eu tenho para poder cumprir. Aí eu disse, então poderia ser no online, né? Porque eu tenho também aula online. No online já poderia ser a resolução de exercício, fazer um breve resumo do que eu tinha dado no conteúdo anterior e faria o exercício e eles responderiam por lá. Aí foi que ela disse, bom, se tu tiver de fazer, tu tens que mandar para mim o material e eu mesmo abro no Meet. Mas, escuta aí, Ale, eu acho que houve não teve uma boa comunicação nessa parte, né? Porque realmente essa parte que ela tá falando, que no caso que não iria dar para você aplicar, ela explicou para mim e para a Lud no dia que a gente sentou lá para conversar com ela. Porque ela tem que fechar o bimestre, né? Ela falar semestre, oh meu Deus, o bimestre. Só que eles realmente têm pouco tempo, ela tem pouco tempo e a gente também tem pouco tempo para fazer as coisas, certo? Então, o que foi que eu com a Lud sugerimos? Que ela iria dar as aulas, ia prosseguir com os conteúdos e a gente ia ministrar uma das aulas dela, entendeu? E ela falou que tudo bem, ela iria sim passar uma parte do assunto dela pra gente pra dar certo, entendeu? Porque realmente não tem como a gente aplicar algo a mais, porque ela também tá sem tempo e a gente também, né, que não tá tendo assim A gente tem menos olha, tempo por exemplo, ainda. exatamente, a gente tem menos tempo ainda, vai findar o semestre agora dia 28, né? E ela ainda tem um bimestre dela para fechar lá também. Ainda tem uma parte da confusão de horário que ela não tá tendo ainda Que ela ainda não conseguiu resolver. Isso, e não é só ela, esse problema não é dela, é da escola em si, porque eles estão separando as turmas, enfim, é coisa da coordenação pedagógica essa parte de horário, entendeu? Ela ainda não pegou um horário fixo. No dia que a gente estava lá, ela mostrou, né, pra mim, pra Luz, tudinho. Realmente tá bem complicado. Então, a parte seria a gente assumir uns 2 temas de aula dela e ela falou que tudo bem, que ela iria avisar com antecedência até isso. Ia passar pra gente. Procede, né, Luz, pra falar que eu tô mentindo aqui, a Vitória fala a verdade. Era isso que eu ia falar, né? Eu falei que a nossa opção foi pegar, tipo, ela ia dar continuação em um assunto e a gente ia dar continuação pra gente buscar. Mas o nosso planejamento e tudo, mas a gente que vai dar continuação e, tipo, eu não sei como é que vai acontecer a avaliação dela, mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Mas até agora foi, tipo, a gente continuar os assuntos. Veja bem, gente, eu estava aqui abrindo o ofício circular no qual vocês foram encaminhados para a escola e que o diretor autorizou vocês estarem lá, certo? Então, esse ofício aqui é ele que define as regras e os tipos de trabalhos que vocês vão estar prestando enquanto estagiários na Escola Estadual José do Patrocínio. Tá? E aí, como está aqui nesse ofício, aqui, olha, primeiramente, esses 2 aqui têm a ver com a carga horária da Unifap. Orientação de estágio, inicialmente comigo, que era os primeiros dias de orientação. Elaboração do projeto de regência, que vai valer 10 horas, que é atividade assíncrona, certo? Aplicação do questionário e a Professora, tabulação dos rapidinho, dados. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por favor, esse projeto de regência supervisionada que a senhora falou que é da Unifap, eu queria entender essa parte, porque, assim, já não vai dar muito tempo para a gente ter a aula em si, e essa parte do projeto de regência não precisa ser aplicado, né? Tem que ser tipo assim, só... Sim. Joyce, deixa eu falar. Vai ter que aplicar? Eu já tinha falado isso, você não estava. Só um instantinho. Desculpa, eu cheguei atrasada. Deixa eu falar então de novo para ti. O projeto de regência, o que é que ele é? Alguns de vocês já entregaram a primeira versão no SIGA, certo? E o projeto de regência é como você, inicialmente, você estagiária, está idealizando, pensando, querendo cumprir a sua carga horária de ensino na escola. Isso que é o projeto de regência.
Então, cada estagiário tem que elaborar o seu projeto de regência. Você elaborando e entregando no SIGA essa primeira versão do projeto, isso quem vai avaliar sou eu, não é a Daniela, porque está vinculada à carga horária. Tá vinculada aqui à escola, mas eu tenho que ver lá na Unifap, tá aqui não, sou eu que assino essas 10 horas, não é ela. Então, é para mim que você tem que entregar o projeto de regência, não é para a Daniela, tá? E o que você colocar nesse projeto de regência é o que você vai cumprir nas suas 20 horas na escola. A única coisa que a Daniela está colocando para vocês é o assunto específico da matemática. Mas o que você vai executar na sala de aula dela, no horário que ela permitiu você ficar lá presencialmente, é o que você escreveu no seu projeto de regência. Então, o projeto de regência não é só um planejamento. Você vai executar obrigatoriamente, né, o que ela deu, mas o que eu coloquei lá no meu projeto, certo? Exatamente. A sua ideia, você vai executar na escola o que a Joyce quer. Não é o que a Daniela quer. O que a Daniela vai ter que fazer apenas como professora responsável pela turma, formalmente, que é ela que é a professora da sala de aula, é recomendar o conteúdo matemático para você. Entendeu? Mas dizer como é que isso aí não cabe ela fazer. Essa parte do assunto, é ela que vai sugerir, não pode ser eu? É ela que vai sugerir, sim, senhora. Ah, eu pensei que era eu que podia escolher um assunto, assim, mas não. Não pode, porque se você está vinculada a ela, hierarquicamente, é ela que decide, não é você, o conteúdo. Você é estagiária da professora Daniela. É isso, você está trabalhando com a professora Daniela. Então, o assunto ela dá, o projeto eu escrevo, aplico com eles, quem corrigir é a senhora. Isso. A Daniela, o que ela vai intervir aí nesse processo é te dizer quais os conteúdos que ela quer que você ministre no seu projeto de regência. Isso compete a ela fazer, tá? Okay. Professora? Entendido. Oi. A senhora tá com dois negócios ligados no Voice e tá dando retorno nos dois. Tem que desabilitar um. Mas o do computador tá desligado, eu não tô entendendo. Aqui tá parecendo que tá ligado e tá duplicando sua voz. É verdade, professor. Agora foi, porque aqui na tela do computador o meu microfone tá fechado. Porque a senhora tá aberta em duas contas, sendo que uma das contas tem duas abertas, que é uma de apresentação, outra que a senhora tá falando. Uma de apresentação, outra de organização da reunião e uma outra que a senhora tá falando. Tem que fechar um voice de uma delas. Pior, tá aparecendo 3 Liane aqui na sala. 3? Ligados. E uma com a apresentação. Quer ver? Olha aí os participantes. Então tá, deixa eu tirar essa tela, então. Isso aqui, peraí, deixa eu parar isso aqui. E agora, fiquei 2 vezes? Não, agora não. Tá melhor. Tá melhor agora, não tá dando retorno. É porque tava dando dificuldade de entender a senhora. Então, tá bom, desculpa, é porque assim, então só eu estou olhando a tela do ofício aqui, que esse ofício está disponível aí. Por que eu fui abrir o ofício? É porque aqui no ofício, na carga horária de 20 horas, que é vinculada à escola, parte do ensino, o que está escrito aqui no ofício? Olha? Pode ser essas 20 horas, pode ser estágio de observação de matemática, no ensino remoto ou híbrido e apoio ao professor da escola. Aqui está estágio de observação, mas como a aula já passou a ser presencial, está sendo a aula mesmo, né? Mas, professora, deixa eu lhe falar aqui. Eu participei de 3 aulas dela no Meet. Isso já não contaria como observação? Você só assistindo a aula... Conta, Lê. Conta? Conta, beleza. Porque, olha aqui, essas 20 horas está dizendo aqui, olha, estágio de observação de matemática no ensino remoto ou híbrido e apoio ao professor da escola. Esse apoio ao professor da escola, o que significa para mim, enquanto orientadora de vocês, que pode ser uma carga horária em que você vai estar ensinando um assunto com base no que a professora Daniela solicitou para vocês,
Esse apoio pode ser isso, esse apoio pode ser, você está resolvendo atividades do assunto que você ensinou, até de outro assunto que ela ensinou e pediu para você fazer. Esse apoio ao professor da escola, que é a Daniela, esse apoio vocês vão decidir com ela, que tipo de apoio ela está precisando, qual é a ajuda que ela está precisando. Ou será que ela está dando conta de tudo? Não, não, ela é super-herói, não precisa de ajuda nenhuma. Tá? Então, pelo que está escrito no ofício, os planos de aula ele está vinculado a essa atividade. Pode ser a estágio de observação em matemática. Aí, por exemplo, se o Alê assistiu pelo Google Meet, aí, através de acesso pelo turma do Google Meet, coloca lá. Se foi Sim. pelo WhatsApp, coloca lá qual foi o recurso, entendeu? Ou se foi na aula presencial mesmo, de repente, que ela numa semana ela te liberou para ir assistir a aula presencial dela, você só fica assistindo, Sim. tá bom? O que mais tem Porque nesse ofício aqui? Só lembrando, gente, só lembrando. Estudos e planejamento dos planos de aula, está vinculado à Unifap, carga horária de 10 horas. Quem vai assinar isso sou eu. Isso aqui é os 4 planos de aula. Tá? Produção de videoaula e regência de matemática do tema agendado com o professor. Aqui, inicialmente, estava 30 horas, eu até diminuí, deixei 20, mas estava 30 no ofício. Mas aqui está... entendi, está a produção do vídeo, que eu deixei só 10 horas para a produção das videoaulas e 20 horas para estar na escola mesmo. Beleza. Então, Ale, é o seguinte, agora eu entendi. Essas 28 horas que eu coloquei no ofício aqui em cima, estágio de observação, ou apoio ao professor, é vocês estarem ajudando ela, seja se ela tiver no WhatsApp, se ela precisar que vocês esclareçam dúvidas dos alunos, é para isso aqui, tem 20 horas só para isso. Ou seja, pelo ofício, ela vai ter que dar acesso para vocês a todos os ambientes que ela está com o aluno, porque senão como é que vocês vão cumprir mais essas outras 28 horas aqui? Então, se ela está no Google Meet, vocês têm que estar no Google Meet. Se ela está no Telegram, vocês têm que estar no Telegram com os alunos. Se ela está no WhatsApp, vocês têm que estar no WhatsApp. Porque senão vocês não vão cumprir essas 20 horas. E você não fecha a carga horária de vocês. E aí vocês não terminam o estágio. Sim, pois é, porque ela começou a aula dia 23 de agosto. Logo depois ela teve dia 30 e dia 6 de setembro. Aí essa semana agora que passou, que nós ainda estamos nela, né, termina hoje, como ia ser presencial, não foi incluído ela, vai ser incluída agora, semana que vem, né, dia de terça e quinta. Meu Deus do céu, Ale. Então vocês não vão terminar, mano, no final de outubro, se vocês vão terminar lá para novembro, isso. Pois é, professora, é isso. É exatamente isso que a gente está nervoso, professor. Isso mesmo. Vocês vão terminar para o final de novembro, porque veja bem, se a aula está não sei qual é a palavra que eu uso, mas semanalmente não está acontecendo a aula em si, certo? Vem, não tem problema, suspende, o horário está errado, troca, não sei o que. É problema da escola, isso não é dela, professora. Essa parte não é com ela, é com a escola mesmo, sabe? Eu sei, a questão da coordenação. Isso, porque tem poucas salas e o retorno está sendo gradativo, tá uma confusão, professora. Só a senhora indo lá para entender assim, a parte, né, Mas assim, eu quis vir olhar, gente, o ofício para esclarecer para vocês que vai ser necessário que ela permita que vocês estejam em todos os ambientes que ela está com os alunos dela, seja virtual, seja presencial. Porque vocês têm 20 horas aqui, e é 20 horas para ela assinar, de estágio de observação e apoio ao professor da escola. Será que ela vai querer assinar que vocês fizeram isso sem vocês terem feito? Até aí eu concordo nesse sentido. Só que ela poderia muito bem dizer, tanto nas aulas presenciais quanto ministrada pelo Meet, que estão os estagiários à disposição, quem tiver dúvida para tirar, entendeu? Nesse sentido. Só que ela não fala, ela diz que é para tirar a dúvida só com ela. Ou até mesmo, né, quando ela disponibiliza exercício no grupo, professora. Tipo, que dava para pedir para os acadêmicos, né, que estão estagiando. Se os alunos quiserem tirar dúvida com eles. Eu vou fazer o seguinte, hoje, quando eu terminar essa reunião com vocês, não, que já tá avançado o horário, e depois eu tenho reunião com uma aluna da especialização. Mas
mas amanhã de manhã, sábado, eu vou ligar para ela, professora Daniela, e explicar para ela que vocês têm 40 horas para cumprir, que é vinculado à escola, sendo que 20 horas é vocês ministrarem a aula, que pode ser presencial e até atividade para deixar para fazer para os alunos, que vocês vão estar fazendo as videoaulas também, que vocês vão estar entregando. As videoaulas está vinculada a ela também, ela que vai assinar os vídeos que vocês vão fazer. Eu acho assim, que o que está acontecendo, que a professora Daniela, ela não entendeu o que é o que vocês estão fazendo lá na escola, que vocês precisam fazer, entendeu? Ela até falou que ela está com dificuldade de entender. Ela ainda não entendeu. Então, eu acho que o que está precisando é eu e ela fazer uma reunião, mostrar, conversar para ela, assim como eu estou fazendo agora com vocês, para ela entender. Porque a professora do estágio 1, ela compreendeu tudinho, né? Se bem que eu não falei direto com ela, eu falava com aquela outra professora, né? É Iraguacema, mas a Iraguacema fez a intermediação e a professora foi 10, entendeu? Ela deixou disponível tudo para vocês. Grupo do WhatsApp, tirar dúvida de aluno, fazer tudo o que precisava. A gente não teve problema, né? Eu E acho que agora deve o ser porque negócio o está primeiro emperrado. contato que ela teve, né, professora, com acadêmicos de estágio, eu acho, no caso, né? Ou não? Pode ser, sim. O que a Joyce falou aqui? Eu acho também, e é o que está acontecendo, é porque tem professor que é difícil para ele aceitar a presença de uma outra pessoa dentro do espaço da sala de aula dele, se sente, sei lá, vigiado, Se sente ameaçado. ameaçado, dá uma angústia nele, saber que tem alguém que está vendo o trabalho dele, entendeu? Pode ser falta de confiança, não pode, de repente ela não se sente muito confiante no que ela faz, enfim, você não sabe o que passa pela cabeça e pelo coração da professora, né? Então, já tem professores de não, que eles são abertos, não tem problema nenhum, entendeu? De ter outra pessoa dentro da sala, até gosta, né? Dá todo o apoio. Já tem outros não, colocam dificuldade. Então, eu vou conversar com ela e eu vou falar com vocês. Na segunda-feira eu dou um posicionamento, tá? Do que eu cheguei de consenso com ela e eu vou querer fazer uma reunião com ela mesmo online, não só falar pelo celular, que eu só tenho falado pelo celular. Eu ligo para ela, quando não, eu mando mensagem. Para mim, ela responde rapidinho, ela responde logo assim, de imediato. Mas, pelo problema que vocês estão me trazendo, eu vou falar com ela, porque a gente precisa resolver esse problema. Porque senão o negócio está empacado aqui, tá? Professora, senão a gente vai chegar a dezembro, passa Natal e Ano Novo, chega Ano Novo e a gente não faz isso. Não é nem só isso, eu já tô agoniada porque o semestre vai acabar, eu tenho estágio, aí a gente já vai fazer o estágio 3, né? E, tipo, como é que a gente vai estar preso num e fazer outro? Isso vai dar um dê. Ai, meu Deus, é uma confusão. Me diz uma coisa, professor, o estágio 13, ele é só com o EJA, é? Não pode ser o secular? Não, o 3 é só EJA, turma de EJA, não pode ser ensino médio regular. Mas EJA médio, é? Isso, Ah, tá. EJA médio. Então, no caso, se continuar lá, vai todo mundo com o Fernando, né? Isso, iria para a noite. Se eles ainda aceitarem a gente lá, tá tudo vinculado ao Fernando, que é à noite. É O verdade. Fernando, o Fernando foi que a Iraguacema vincularam vocês primeiro, né? Agora nesse ensino remoto. Mas quando me passaram e algum de vocês me disse que o Fernando era do EJA, eu digo, não, tá errado, não pode. Porque o EJA é do estágio 3. Aí foi que eu falei para ele, né? Ele estava até no grupo, aí saiu, acho que ele ficou até chateado. Diga, Joyce, o que é que você está confusa? Pode perguntar. A reunião de orientação é para isso, para esclarecer dúvida. Essa questão, professora, por exemplo, eu fiquei confusa agora, né? Porque tem todo mundo pouco tempo, aí já tem o estágio 3, vai bater aí na porta já. Aí eu fiquei, como é que a gente vai fazer isso? E Joyce, o que vai acontecer é o mesmo que aconteceu no estágio 1. O que está acontecendo Então a na gente vai prática? fazer um estágio ainda preso no anterior. Isso vai acontecer. Porque não tem como vocês concluírem o estágio 2
Até 28 de setembro. É essa a data que é do ensino remoto agora que nós estamos? Não é isso, Ludmila? Isso, professor. Então, até 28 de setembro, meus caros, vocês não vão concluir, é impossível vocês concluírem, porque veja bem, se vocês têm que cumprir 20 horas na escola só de ensino, e vocês só têm a semana que vem e mais a outra semana, em 2 semanas, vocês não fazem 20 horas no ensino. Além disso, vocês têm que elaborar o relatório, vocês têm que entregar para ter toda uma carga horária depois, para poder fechar. Então, vocês não fecham, é impossível. Por que não dá para fechar o estágio dentro do prazo desse ensino remoto, que foi julho, agosto, setembro? Primeiro, porque as aulas da escola ficaram paradas por um período, o professor estava de férias, teve todo aquele negócio lá, né? Primeiro passo, julho, os professores da escola estavam de férias, por exemplo. Mas se bem que julho a carga horária era da Unifap, é fazer a regência e orientação, isso não era problema. O problema é que, quando foi em agosto, a aula começou a demorar a começar, iniciar de fato a aula, certo? E quando iniciou, a carga horária da escola ainda está desorganizada lá, está uma bagunça. Então, a gente está passando por problemas que é próprio da escola, da realidade da vivência na escola. Isso é, se você estivesse numa escola hoje, já fosse professor, no período desse ensino híbrido, de estar ensino remoto, vocês estavam vivendo isso também. Vocês estão vivendo isso nesse momento como estagiários, Mas se vocês já fossem professor da escola, vocês estavam vivendo o mesmo problema como professor. Mas mesmo passando por esse problema, a gente tem que superar o problema e finalizar essa etapa. Pelo que eu estou vendo, né, analisando pelo que vocês têm que fazer, a carga horária que vocês têm que cumprir, no meu planejamento, se tudo tivesse sido feito na data correta, não tivesse nenhum atraso, eu acho que até metade de terceira semana de outubro estaria terminado. Mas devido a todos os problemas que nós estamos enfrentando, provavelmente, isso para mim, vai até final de novembro. O que vai acontecer? Eu não vou poder fechar o diário vai ficar aberto no SIGA, porque vocês vão ter que fazer toda a carga horária, vocês vão ter que fazer o relatório, no final eu tenho que ler os relatórios, depois eu tenho que fazer parecer para cada um, para fechar a nota e eu lançar tudo no SIGA. Então, minha previsão para isso é final de outubro, com certeza, né? E aí, quando eu for lançar a nota no SIGA, o SIGA não vai deixar mais eu fechar o diário, porque já fechou o prazo, vai ter que pedir para o coordenador, que o coordenador vai pedir para o DERCA fechar. Para vocês terem uma ideia, o diário do estágio 1 ainda não está fechado. Não porque eu não lancei, está tudo lançado lá. Mas o SIGA, no momento, não me deixa fechar o diário, porque já passou o prazo de fechar o diário do semestre anterior. O DERC que vai fazer isso. Então, Joyce, tudo isso é a vivência. Isso está relacionado com você vivenciar o que é ser um estagiário de matemática no período pandêmico na Escola Estadual José do Patrocínio. Se você estivesse vinculado a uma outra escola campo, não estaria passando por essa dificuldade? Estaria também. Porque cada comunidade escolar, cada escola que a gente trabalha, a gente enfrenta as dificuldades. Tem dificuldade pedagógica, dificuldade de aprendizagem, dificuldade no planejamento, dificuldade nas relações com as pessoas, na comunicação, na interação, seja presencial, seja online. Olha, professora, deixa eu dizer algo Série de aqui. problemas, querido. No meu estágio 4, que eu sei que eu vou fazer com a senhora vai me liberar para mim poder escolher uma escola para mim poder fazer. Esse negócio da Unifap está escolhendo, não está dando certo. Pois é, mas quando a gente nesse estágio ainda optou a comissão de estágio definir qual é a escola, é porque justamente a gente estava considerando de evitar que vocês tivessem que se deslocar para a escola no período que vocês não estavam podendo se deslocar, porque a gente estava no isolamento social. Sim, então, verdade. quando a comissão tomou essa decisão, a gente tomou pensando no bem de vocês, na saúde de vocês. A gente não tomou essa decisão porque a gente queria prejudicar vocês, de forma alguma, foi pelo contrário, foi pensando na saúde física e mental de vocês. Porque se a gente... Era para a gente, era menos trabalhoso, olha, da comissão, a gente só fazer o ofício, não botar o nome da escola e dizer, toma, aí te vira, vai atrás da tua escola. Isso era menos trabalho para a gente. Mas isso foi um trabalho, para mim, foi um trabalho muito grande.
eu tive assim, teve muita relutância numa escola. Eu aceitei ficar nessa, longe, mas correr o risco de ficar sem, eu prefiro aceitar. Eu até entendo, é porque vocês pensavam que ia ser online ainda, né? Foi A até, gente não achei até sabia, né? legal no Porque eu início, que eu ainda cheguei a acompanhar mais aulas, coisa que eu não tive muito no primeiro estágio, porque, como eu disse, foi muito difícil eu encontrar uma escola. Exatamente, porque, É olha, porque Joyce com a Eliane a gente estuda. aprende alguma coisa da educação matemática, né, Ela Lê? faz questão de tu ir lá, de tu assistir, de tu escrever, de tu observar, colocar bonitinho no relatório, diferente de outros Fazer os professores. detalhes, todo É, detalhezinho. Mas eu sou assim, eu ajo assim na orientação do estágio, gente, porque como é que você vai aprender algumas partes do que é planejado, que é ser professor, se você não fizer o planejamento, se você não for lá ensinar mesmo, se você não tirar a dúvida do verdade. aluno, Mas a senhora está certa, professora, de ler o entendeu? nosso relatório para poder dar um parecer. Porque tenho conversado com alguns alunos aí que têm feito estágio com outros orientadores aí, que nem o Ah, parecer no relatório de estágio deles tem. não coloca. Não, 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 não. Comigo eu só lanço a nota no SIGA, depois que eu faço os pareceres, eu fico com o parecer tudo no meu computador. Quando vocês mandam a última versão, a segunda, já que vocês já corrigiram, né? Aí eu mesmo anexo o parecer e transformo tudo para PDF. Aí fica arquivado aqui no meu computador, com o parecer, e geralmente eu mando no WhatsApp pro acadêmico, para ele ficar com a cópia dele, né? Para ele ver como ficou a versão final, porque o modelo desse trabalho para ele serve para ele no próximo fazer melhor, para ele não falhar mais naqueles algum item que eu ainda penalizei ele em alguma coisa. Por exemplo, a Joyce tirou 9,5, não foi, Joyce? Ou seja, tem alguma coisinha lá no trabalho Não, final foi da a Joyce. Lud. Ah, não, a Joyce não estava comigo, desculpa, foi a Lud, é verdade. A Lud tirou Não, eu não 9,5. tava com a senhora. É verdade, foi. Aí, então, por exemplo, tem alguma coisinha lá na Ludmilla que faltou ainda. Mas, no geral, o trabalho da Ludmilla, ele ficou muito bem organizado, tá uma redação de um trabalho acadêmico, nós sabe o que foi, né, Lud? Aproveita teu momento, Lud. as normas da Obrigada. citação, ou seja, eu me senti, pela Ludmilla, é a palavra que eu posso dizer. Tu sabe quando a gente dá uma recomendação, uma sugestão para uma pessoa e a pessoa reconhece que é bom ela fazer aquilo? O Verdade. trabalho dela ficar melhor, é isso, entendeu? Porque às vezes, gente, tem acadêmico, tem aluno que a gente dá uma recomendação, está dando uma sugestão, e a pessoa não faz nem a metade do que você sugeriu para ela. Se a gente está sugerindo, é para melhorar, não é porque a gente quer dar o trabalho para o outro fazer. Não é para o trabalho ficar o mais aprimorado possível, entendeu? E, além do mais, eu vejo esse processo de vocês escreverem o relatório, principalmente, como um ensaio, para mim, é como se fosse já um ensaio para vocês depois escreverem o TCC de vocês. Misericórdia. Porque um TCC, meus queridos, é uma escrita acadêmica, você vai ter que escrever citação, saber as regras, saber organizar a referência, saber como é que faz uma citação direta de 3 linhas, ou mais de 3 linhas, uma citação indireta, entendeu? E tudo isso, Professora, essas eu acho regras, essa parte teorias, já importante usam mesmo. no relatório. Pelo menos Porque a comigo, eu gente já não peço tem, tudo né? isso. A gente não tem, né? Eu fico olhando assim, o pessoal de humanas, eles têm um tal pré-projeto, a gente não tem isso. Que é tipo, pra saber todas as coisas que a senhora tá falando, né? Já tem só a Isso. disciplina que é pra apresentar o TCC. Eu acho que, sei lá, a gente deveria ter isso também, né? Porque fica uma coisa assim. Ensinar, né? Como é o Joga TCC. assim, pá, escreve. Sério também. É porque no curso de matemática só tem um TCC, né? Não tem TCC 1, TCC 2, não? Não. Então, tem curso na Unifap que tem 2 TCC. O TCC 1, que é a carga horária em que o acadêmico faz o pré-projeto dele de pesquisa, a primeira versão, né? Aí o TCC 2, que ele vai executar. É por isso que quem é me orientando, por exemplo, ele fica geralmente, os últimos trabalhos agora, eu não tenho deixado ninguém para a defesa com menos de 6 meses comigo na orientação.
Porque no primeiro momento, nos primeiros 6 meses, ele vai elaborar o projeto e me mostrar para mim minimamente o que ele já leu do assunto. Isso é uma coisa, que é o planejamento da pesquisa. E no segundo momento, nos outros 6 meses, ele vai executar o que ele escreveu no projeto que ele deseja fazer. E quando ele executa, isso vai gerar como conclusão que a escrita de uma TCC ou de uma monografia. É isso. É isso aí. É nóis, semestre que vem. Mas, olha, olhando o Pois é, horário aqui, eu gente, acho são que 16h38. Quer falar, Joyce? Pois é, eu acho que isso a gente acaba aprendendo. Assim, pelo que eu já estou aqui no curso, é mais a senhora mesmo que ensina esse negócio de citação direta, indireta, ver como é para escrever um trabalho. Acho que foi com a senhora que a gente fez o primeiro artigo avaliativo, né? Eu acho que, sei lá, essa parte acho que deveria ser mais presente também no curso, porque a gente fica meio perdido depois, né? Como é que vai escrever as coisas. A gente tem orientador, mas seria bom a gente chegar já entendendo um pouco, né? De como fazer as coisas. Sim. Para mim também. Essa parte de prática pedagógica, e com quem eu aprendi a citação, de referência foi com a Eliane e com o João, porque, mano, de resto eu não entendi nada. Quer dizer que o João, professora Eliane, são os enjoados da BNT. O João ele pega no pé mesmo, com a Pega no pé, Vocês BNPC. são É. horríveis com a BNT, vocês dois. É. Ainda mais o João, nós gosta de bem detalhado, assim. Mano, João é João horrível. é. Mas é isso, gente, faz parte, porque o curso de vocês, da graduação em matemática, licenciatura, ele tem disciplinas que não é da área da matemática, nem pura, nem da matemática aplicada, ele é da área da educação matemática. Eu, particularmente, no curso, eu só pego disciplinas da educação matemática. Por que eu pego? Eu poderia até pegar disciplinas da área da matemática mesmo, porque eu tenho formação, graduação, especialização em matemática mesmo, superior, mas eu não me coloco à disposição, porque sei que no curso tem um monte de professor que é o que eles gostam, que eles não pegam nunca uma disciplina, por exemplo, de história da matemática, que ele nunca vai pegar um estágio 1, 2, 3, 4, que ele nunca vai pegar a prática de ensino de matemática 2, ou laboratório de ensino de matemática 1 e 2, entendeu? Então, eu me coloco à disposição para trabalhar mais nessa formação, porque vocês têm a formação em matemática no curso, tem, que é preparar para vocês terem uma base sólida da matemática para ensinar, mas também, meu Deus, Que foi isso? Que isso? Do nada uma briga de cachorro. eu tenho 4, Misericórdia. gente, eu tenho 4 aqui em casa, 4 pincher. Eita. Meu Deus. Eita, só os cachorros estressados. Mas, sim, só para fechar, vocês têm área de formação na matemática, né, que tipo assim, 90% da disciplina do curso de vocês é da matemática, né, matemática superior. Mas vocês têm disciplina que é da educação matemática. Então, o meu papel no curso é trabalhar nessa área, do foco da educação matemática. Sempre foi. Alguns anos atrás, já, acho que mais de 10 anos atrás, o meu desejo era um sonho. Se eu tivesse a oportunidade de ingressar na Unifap como professora, eu queria ser professora da disciplina da área da educação matemática. Isso acabou acontecendo, né? Por exemplo, ano passado, quando morreu a professora que já era aposentada na matemática, a professora Ana Raquel, que não foi professora de vocês, ela trabalhava essa disciplina no curso de educação matemática, era o foco dela. E é o que eu trabalho hoje, entendeu? Meu foco é esse. É pensar mais a questão do ensino do que a matemática, gente. Porque para um professor ele ser um bom professor de matemática ou de qualquer disciplina, ele precisa saber não só do conhecimento matemático, ele vai precisar saber de conhecimentos que não é da área da matemática. Porque ser professor significa, na prática, na tua semana, no teu cotidiano, te organizar, te preparar, pensar no que tu vai fazer com os alunos, por que tu vai fazer daquela maneira, tu não vai fazer de outra, por que tu vai propor avaliar o conteúdo de função exponencial através de um jogo, em vez de pegar uma lista de exercício com 20 questões, por exemplo. Por que um professor, num determinado bimestre, resolve não trabalhar com a lista de 20 questões e ele prefere trabalhar com algum jogo?
tudo isso vai ter a ver com a própria formação do professor, com o que ele leu, com o que ele teve acesso, entendeu? Então, a formação na área da educação matemática, ela amplia muito a visão do licenciado em matemática, que é o que vocês se tornarão quando terminarem o curso, né? Tem muitos professores, por exemplo, na universidade, que têm uma visão de que quando você termina um curso de licenciatura em matemática, você é um matemático, você é uma matemática. Será que você é um matemático ou uma matemática quando termina um curso de licenciatura em matemática? O que vocês acham? Não. Como é, professora? Pergunta, não entendi. Será que quando vocês terminarem o curso de licenciatura plena em matemática da Unifap, vocês se tornaram um matemático, uma matemática? Sim ou não? Não. Não. O Ale disse não. Ludmila, Eu não. Joyce, o que você acha? Eu vou tornar matemática? Não, quero ir para a área da educação também. Iago, o que você acha? Eu acho que não também, professora. Acho que a questão de matérias pedagógicas que a gente tem é muito pouca. E as matérias tipo de cálculo, coisas são muito, muito complexas que a gente não acaba assimilando totalmente. Aí, com a questão de prática, mesmo assim a gente não consegue. A minha visão é assim, olha, que quando a gente termina o curso de licenciatura, a gente não é um matemático, a gente não é uma matemática, a gente é um licenciado em matemática. Você está habilitado e preparado, teoricamente, supostamente, para lecionar matemática na educação básica. Mas tem professores de matemática, até que trabalham na universidade, que tem uma visão que quem faz uma graduação em matemática, ele se auto-intitula, olha a palavra que eu estou usando, de matemático. Mas para mim não é, sabe? Porque o que é um matemático? Uma matemática é alguém que criou uma teoria matemática, uma teoria científica. Aí você é um matemático. Se você criou uma fórmula nova, um método de resolução, aí tu é um matemático. Mas o curso de licenciatura, não. Você se forma para ser professor de matemática, né? Em Poleb, o professor fez questão de lembrar a gente quase todas as aulas disso. É? Esfregava na Sim. cara direto. É o Judelinho. Pegava na nossa cara e falava: vocês não vão ser matemáticos, vão ser professores de matemática. Curso de licenciatura. E nem também, queridos, quem faz o curso de graduação em bacharel em matemática, porque tem o bacharel, né? O bacharelado, né? Que não é o curso de vocês. O bacharelado, ele estuda muito mais avançado a matemática, mas também ele se aprofunda muito na pesquisa em matemática, em fazer pesquisa. Ele te prepara para quê? Para você ser um pesquisador em matemática. Mas também você não se torna um matemático, você é um bacharel em matemática, habilitado, supostamente, teoricamente, para desenvolver pesquisa de forma rigorosa, de forma metodológica, conhecendo todos os procedimentos, o tipo de pesquisa que você deseja fazer no seu trabalho. E eu estou falando isso para vocês, por que eu lembrei disso agora? É justamente para a gente valorizar mais os saberes que não são os saberes matemáticos. Porque as disciplinas que vocês já fizeram no curso, vocês tiveram disciplinas que é da área das ciências da educação, que é da saberes pedagógicos, mas que vocês precisam dele para quando for planejar aula, planejar projeto. Professora? Na essência, ser um professor. Diga. Acabei de entrar em contato com a Daniela, ela ainda está aguardando os horários com a coordenação para ela poder repassar para a gente. Tá bom, vou falar com ela, se eu puder falar ainda à noite. Amanhã eu não vou me comprometer, que amanhã eu vou estar num projeto, parece que começa amanhã, um projeto do projeto Reiki Voluntário. Vou até divulgar lá no grupo do Telegram, se vocês quiserem escrever. Ele vai acontecer por 6 meses. Eu estou participando nele como terapeuta voluntária. Não sei se vocês sabem, mas esse ano eu concluí mais uma formação que não tem nada a ver com a educação, nem com o ensino de matemática. Acho que tem a ver com saúde. E eu vou estar participando dessa equipe. Professora. Eu estou trabalhando como voluntária.
Vou divulgar para vocês, se alguém quiser participar, tá? Tá bom. Então, Mas queridos, isso aqui, professora, oi. eles dão certificado de carga horária. Nesse, Aquela coisa, né? Aquela coisa. nesse, Vou dar carga horária pra gente. nesse do, Reiki, do projeto Reiki Solidário, Isso. eu posso Isso. falar, porque ele formalmente, ele não está nada vinculado à Unifap, tá? Ele está vinculado ao espaço de terapia, que é o Zen Terapia, e eu e mais uma colega que também é funcionária da Unifap, a gente vai estar trabalhando junto com eles como voluntário. Somos nós que vamos estar dando os encontros online, que encontro online que a gente vai fazer para falar, para divulgar o que é o Reiki, né? E como se faz uma sessão de Reiki, como é que é tipo de aplicação presencial, online, enfim. Eu posso falar com a Claudiane, que é de lá, para saber se a gente teria como emitir essa Mas declaração, junto com o certificação. Unifap, né? Não, eu e a Silvia, a gente está indo, não está indo não está indo pela Unifap, a gente está indo como voluntária, não tem nada a ver com a Unifap. O projeto está vinculado ao espaço Zen Terapia, e a gente que está indo trabalhar no Zen Terapia como voluntária. E um assunto muito abordado, com certeza, vai ser sobre depressão. Questão de saúde mental. A questão da saúde mental, da questão do emocional, né, do psicológico. Isso. Ainda mais esse Legal. tempo de confinamento. Também. Então, queridos, a gente conversou bastante, são 16h49. Hoje ficou de tarefa para mim ter uma conversa com a professora Daniela, né, supervisora de vocês, pedir esse apoio maior dela aí, para ela entender o que é que vocês estão fazendo na escola, entender que vocês precisam de mais abertura da parte dela, né? Faltou uma explicação mesmo para ela entender melhor. Beleza. Então, Oxe, que cantoria gostosa, não é isso? Né? Que canto bonito. Nada. Eu adoro canto de passarinho. Essa daqui, que é ver eles cantarem mais alto é quando tem música. Olha, o que eu mais gosto no Unifap, sabia? Quando tem aula lá, presencial que eu ia para lá, é eu ficar escutando os passarinhos. Eu adorava. Eles começam 4 horas da manhã aqui, professor. Bacana. Eu queria também, só para finalizar a nossa reunião e fechar essa gravação, está gravando por aqui pelo computador, não me esqueci, tá? Eu queria só esclarecer que nesse nosso encontro que está acontecendo hoje, 17/9, eu estou fazendo uma reposição de uma orientação que não aconteceu, tá? De julho, né? Eu vou começar a repor todas as orientações que estavam faltando, gente, a partir de agora. Essa uma de hoje eu vou lançar como se fosse do dia... Aqui era síncrona do projeto, elaboração do projeto. Não é orientação. Mas escuta aí, professora. A Oi. senhora vai lançar como se fosse uma data de julho, né? Eu vou lançar, como reposição, entendeu? Mas aí, olha aí, na hora que a gente for escrever no relatório que dia que aconteceu, a gente vai ter que escrever a data certa, né? Não, com relação às datas das reuniões de orientação, o que eu vou fazer, eu vou atualizar aquela planilha. Eu vou ver se hoje à noite, que eu já estou cansada depois de reunir com uma outra aluna, não vou conseguir hoje, mas eu tenho que atualizar essas datas aqui no SIGA, aquela planilha, e eu compartilho com vocês. Porque quando vocês forem preencher a frequência de vocês do estágio 2, as datas que for de orientação, todos vocês vão anotar as mesmas datas, certo? A data que vai ficar diferente vai ser somente as datas que vocês ministraram a aula na escola, no dia que vocês fizeram a observação ou deram apoio para a professora, no ambiente virtual que ela liberou vocês terem acesso. Tá, então quando eu vou escrever lá no item 5, que é a aula de orientação, aí eu coloco justamente a data, o horário daquele dia, mas eu coloco o conteúdo da reunião que a gente fez hoje, né? Exatamente, vai ser assim. Exatamente isso. Aí eu vou ter que fazer uma planilhazinha para quando vocês forem fazer as anotações de vocês, ter esses dados, a não ser
Que bem que essa reunião aqui vai ficar gravada, né? Depois vocês podem assistir o vídeo e ver o que a gente falou, para fazer um resumo no relatório de vocês. Mas essa data de hoje, eu quero dizer que ela está valendo pelo dia de 16 de julho. Porque o que eu pensei, gente? Se a gente não lançar essas datas de julho, mesmo eu fazendo agora as reuniões já em setembro, para pagar, isso vai acontecer que em julho eu não vou anotar essas datas, e aí a data para terminar o estágio empurra mais lá para o final. A gente vai terminar para quando? Para dezembro? Então, para evitar isso, para ver se a gente consegue fechar até final de novembro, eu vou estar fazendo as reuniões para pagar as reuniões que não aconteceram, e a gente vai lançar na data normal. Tá bom? Ok. Tá bom, queridos, é isso. No mais, se caso não tiver mais ninguém querendo fazer nenhuma pergunta, eu vou só, para terminar, deixar a tela aqui que a gente estava, para voltar, para finalizar a gravação. Deixa aqui. No final da nossa gravação, voltar para a tela que nós estávamos antes. Tudo bem? Tudo certo, professor. Ok. Eu vou abrir o meu áudio aqui do meu computador para ver se já está funcionando aqui, só um instantinho. Eu abri o áudio no computador e minha voz não saiu, mais uma vez. Não saiu. Tá bom, queridos. Então, agradeço a participação de todos, tá? Eu vou finalizar a gravação dessa nossa reunião de orientação. Esse vídeo vai estar no meu Google Drive e eu vou salvar à noite no meu canal no YouTube de forma listada, ou seja, que não vai ficar público. E lá no grupo do Telegram eu vou disponibilizar para vocês um link para quem não assistiu essa orientação possa assistir posteriormente. Beleza? Ok, professor. Ok, professor. Abraço a todos. Saúde e paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, professora. Até a professora. próxima. Tchau, colegas. Tchau, Tchau, querido. colegas. Tchau.